Bom, vamos lá, já são 8h02 no Brasil. Eu estou aqui com o meu chapeuzinho de Papai Noel para dizer boa noite a todos. Só para lembrar a todos que, apesar de ser 2020, pessoal, ainda é dezembro, ainda é Natal, e a gente não deve esquecer disso, né? A gente deixou de fazer muita coisa esse ano, mas não comemorar o Natal não é uma alternativa. Esse é o nosso último evento desse ano, por isso eu resolvi fazer essa homenagem ao Natal, mas agora, como a gente vai falar de coisa séria, eu vou tirar o meu chapéu, né? Apesar de que, né, eu continuo de roupa vermelha, continuo gordo, continuo com barriga, com barba branca e com trenó na garagem. Mas agora vamos falar de coisa séria. Então, boa noite a todos. Olá, bem-vindos ao nosso 8º episódio da nossa série de webinars Chat with the Experts. Esse é o 8º, mas é o último desse ano. A gente volta o ano que vem depois de uma pausa para recarregar as baterias. E mais uma vez aqui a gente está trazendo uma perspectiva diferente sobre a experiência do cliente, né? O nosso propósito aqui não é só falar o que todo mundo fala, a gente quer trazer visões diferentes, formas criativas de analisar como a experiência do cliente pode ser diferente, pode ser especial, pode fazer diferença para os seus negócios. E hoje a gente tem aqui o nosso convidado especial, Ricardo Dal Bosco, que já chegou e eu vou apresentar ele em um minuto. E o tema da nossa conversa hoje é como fortalecer a marca pessoal dos profissionais impacta na sua capacidade de entregar uma experiência para os seus clientes. E essa conversa, como vocês já devem ter notado, vai ser em português, como é a nossa tradição. É um webinar em português, um em inglês, um em português, um em inglês, sempre alternando. E as perguntas, quem quiser mandar perguntas, fiquem à vontade, o botão de Questions and Answers, o Q&A do Zoom está habilitado, então vocês podem mandar as perguntas. À medida que eu for lendo, que eu for vendo as perguntas, no meio da conversa, eu tento incluir os assuntos, essas questões nos assuntos que a gente está discutindo. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Frias, eu sou um executivo sênior da indústria aeroespacial com uma paixão pela experiência do cliente. Paixão essa que eu desenvolvi ao longo dos últimos 20 anos em funções de frente para o cliente, como contratos, vendas, suporte ao cliente, e quanto mais eu me envolvia com isso, mais eu me apaixonava. E eu, atualmente, eu sou o Chief Customer Experience Officer do Chartered Institute of Marketing Management of Ontario, também conhecido como CIMO, e o CIMO, que fica aqui em Toronto, no Canadá, onde eu moro. O CIMO é uma instituição sem fins lucrativos, cujo propósito é desenvolver os profissionais de marketing para que eles possam fazer do mundo um lugar melhor através do marketing. E o CIMO também, ultimamente, tem sido a incubadora da minha empresa, a CX Hub Smart Consulting, onde eu sou presidente e CEO. E o propósito da CX Hub é fazer difundir o conhecimento sobre a experiência do cliente, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, né? Ao longo da minha vida, eu tive muitas experiências e meu objetivo é dividir isso para ajudar as empresas e as pessoas a fazerem a experiência do cliente uma forma de diferenciação para os seus negócios e uma forma de também fazer o mundo melhor através da experiência do cliente. E a CX Hub, ela é a fornecedora exclusiva do conteúdo de experiência do cliente do CIMO e de algumas outras instituições que em breve vocês vão saber. Uma delas eu já tenho a aprovação para difundir, então vocês vão em breve ver a First, né, que é uma empresa do grupo Falcone. A gente vai lançar um conteúdo bem legal lá de experiência do cliente. E a CX Hub é a fornecedora exclusiva desse conteúdo. Bom, eu agradeço muito a presença de todos que resolveram estar aqui com a gente hoje, tão tarde, 8h no Brasil, 6h aqui no Canadá, mas eu tenho que agradecer especialmente ao Ricardo Dal Bosco, e agora eu vou fazer a apresentação dele, só que eu vou pedir licença para vocês para ler, porque esse rapaz fez tanta coisa tão legal que eu tenho medo de esquecer alguma coisa, então vou ter que ler para garantir que eu cubro todo o espectro de atividades desse rapaz. Bom, o Ricardo Dal Bosco é catarinense,
tem MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Design pela Univille, e o Ricardo trabalhou na área de inteligência da Polícia Militar, onde recebeu menções honrosas pelos seus serviços de inteligência. Ele fez estágios ou trabalhou em instituições como IBAMA e INPE aqui no Brasil e NOAA, ou National Oceanic and Atmospheric Administration, nos Estados Unidos. Ele morou, inclusive, lá em Montana e no Havaí. Pelo grupo Sinfic de Portugal, ele trabalhou por 3 anos em Angola, antes de assumir a administração de uma de suas subsidiárias aí no Brasil, a Quatenos, onde atualmente ele é o Chief Marketing Officer. Seus conhecimentos sobre sistemas de inteligência e informática, aliados ao seu grau de Master em Programação Neurolinguística, além da sua capacidade de comunicação como ex-apresentador de rádio e televisão, permitiram ao Ricardo se tornar um palestrante muito relevante e uma referência em nível nacional em respeito a estratégias do uso do LinkedIn, e como mentor de construção e fortalecimento da marca pessoal de altos executivos e executivas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Europa e África, particularmente na geração de autoridade e captação de leads. Importante mencionar que, recentemente, um dos seus mentorados se tornou top voice no LinkedIn, ou seja, esse rapaz sabe muito bem do que ele está falando, né? Não só do que ele está falando, mas do que ele está fazendo, porque ele conseguiu, de fato, tem conseguido resultados muito expressivos nessa atividade dele. O Ricardo, ele é bastante ativo nas redes sociais e ele foi mentor de vários experts em experiência do cliente, além de ser colaborador na publicação do livro Atendimento na Era 4.0. Esse livro aqui é do Victor Aguiar, foi recentemente lançado, o Dal Bosco está aqui, como um dos caras que ajudou a construir esse conteúdo, e isso confere ele a autoridade para entender os impactos que o trabalho dele na construção e na gestão da marca pessoal tem na capacidade de melhorar o atendimento aos clientes, né? E é exatamente essa competência que a gente quer explorar nessa nossa conversa de hoje. Ricardo, tem alguma coisa fundamental que eu deveria ter dito e eu esqueci? Então, fique aí à vontade para complementar e fazer seus comentários de abertura e dar um olá para o nosso pessoal. Sérgio, obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo aqui nesse momento ao vivo também. Tudo ok, eu acho que vamos direto para o conteúdo. Aí, o pessoal deve estar nessa expectativa também. A gente está aqui para aprender em conjunto, também compartilhar conhecimento. É muito o perfil do Sérgio, é o meu perfil também. Eu acredito que vai ser aí uma noite prazerosa aí de aumento de percepção a respeito do que é experiência do cliente, né? Muitas pessoas entendem, eu e o Sérgio, a gente falava isso essa semana, né, Sérgio? As pessoas entendem, muitas vezes, a experiência do cliente apenas o front, apenas aquele momento onde é que você está na frente do cliente, ele fazendo alguma transação comercial. Só que a experiência do cliente é um processo muito mais completo, muito mais amplo comparado a isso. E, infelizmente, poucos profissionais a gente encontra no Brasil que têm uma visão holística perante isso. Tá? Então, aqui a gente tem que destacar isso. Hoje em dia, existe uma certa gourmetização a respeito do que é a experiência do cliente. Existe muita gente querendo embarcar nisso daí, querendo vender, lançar algumas modinhas dentro disso dali, mas são pessoas ou que não têm bagagem nessa viagem, vamos dizer assim, ou não conseguem ainda entender essa experiência de um cliente de um modo mais amplo. E é isso que o Sérgio e eu, a gente vai colaborar aqui, levando conteúdo para vocês hoje à noite. Muito bom. Resumiu bastante bem a nossa conversa e eu queria te agradecer muito, não só por se juntar nesse nosso objetivo de fazer o mundo um lugar melhor através do marketing e da experiência do cliente, mas também pela sua flexibilidade. O Ricardo, ele é um parceirão, ele é um cara, uma pessoa muito agradável, né, de conversar, mas, acima de tudo, ele é muito flexível. A gente teve umas questões para acertar datas e ajustar as coisas, e ele sempre teve muita paciência. E aí eu entendi isso, porque, na verdade, à medida que a gente foi conversando, eu comecei a perceber que metade das pessoas que eu admiro nas redes sociais, né, que são influencers relevantes, são pessoas com muita competência no que diz respeito à experiência do cliente, metade deles, o Ricardo, ou é amigo,
ou foi mentor. Então, quer dizer, né, está explicado por que esse pessoal, por que eu gosto tanto dessas pessoas, né? Eu fico ali só nos bastidores, Sérgio, entendeu? O que pode é as pessoas verem eles, né? O Dal Bosco está agindo aqui em bastidor. É isso aí. O Claudemir fala muito isso, né? A questão do stage e do backstage, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes papéis também do mentor, saber o momento onde o mentorado se eleva ao stage e o mentor ele fica no backstage, ele até o espetáculo ele fez o que tinha que fazer, né? Agora é o momento do mentorado da show. Isso daí eu acho super importante. Então, é muito bacana quando a gente escuta isso. E aí as pessoas lá na frente falam assim: caramba, Dal Bosco, pô, eu tô acompanhando tal pessoa, ó, fulano de tal, fulano, e, pô, eu acho que lá tem um dedinho teu lá, entendeu? Tem alguma coisa. E isso aí também é muito bacana, porque as pessoas sabem a quem o holofote deve se dirigir em determinado momento, e esse é o grande papel do mentor. Ele inspirar para que o mentorado brilhe aí e que forme uma constelação aí repleta aí de estrelas aí. Muito bom, muito bom. Então, vamos falar sobre o tema da nossa conversa, né? Lembrando que o nosso tema hoje é como fortalecer a marca pessoal dos profissionais impacta a experiência dos seus clientes, né? E assim, quando a gente pensa, né, essa tendência de digitalização no mundo, ela já vinha acontecendo antes da pandemia. Só que a pandemia veio para acelerar tudo, e acelerar muito, e mudar muito a zona de conforto das pessoas, na verdade, tirar todo mundo da zona de conforto. Isso fez com que muitas pessoas, principalmente por causa do lockdown, tiveram que se reinventar e tiveram que, na verdade, pivotar o seu negócio, que não necessariamente era digital, pivotar para um ambiente totalmente digital, já que não tem mais nada face-to-face, né? E a consequência disso, pelo menos a minha perspectiva, olhando daqui de longe, é que houve uma grande diluição da competência, né, das propostas de valor, porque tem tantas alternativas no mercado, tanta gente bombardeando a gente com ofertas de tudo quanto é coisa, e como você disse no começo, né, muita gente que conhece esse pedaço de um assunto e se vende como se fosse o conhecedor do todo, né, e abusa, né, dessa visão, né, de que eu sei tudo sobre esse assunto. Então, o que eu queria te perguntar é que nesse ambiente onde tem essa diluição da proposta de valor de qualquer um que vá tentar vender o seu serviço ou o seu conhecimento pela internet, como é que você vê a importância do desenvolvimento da marca pessoal desses profissionais para se ter uma diferenciação e atrair mais clientes? Ótima questão, Sérgio. Eu costumo dizer que a gente vive a era da insegurança. Seja ela digital, seja ela de pessoas, seja ela de governos, de amigos, de família. Eu costumo dizer que não dá nem para confiar no meu cachorro, porque ele também me morde hoje em dia, entendeu? Então, assim, a gente vive na era da insegurança. Então, assim, é muito mais fácil a confiança hoje ela estar atrelada num CPF do que num CNPJ. E aí, o porquê disso? As pessoas me perguntam, mas onde foi essa mudança, né? Qual foi o fato, qual foi a cena mundial que fez essa mudança? Porque no passado a gente acreditava muito, a dar um exemplo, na Coca-Cola. Hoje em dia a gente quer saber quem que é o CEO da Coca-Cola, né? Também. E quem está à frente também do McDonald's? Porque não basta mais eu comprar apenas os valores do McDonald's como empresa. Eu preciso comprar também os valores de quem está na liderança daquela marca, como um exemplo. Quando foi essa virada? Eu digo que não teve uma cena, na verdade, foram uma junção de fatores que foram permeando aqui no mercado, né, para fazer essa virada aí nas últimas décadas. Globalização, aberturas de mercados, novas profissões, cansaço na política, né, que na verdade nada mais é do que um reflexo do povo ali. Então, ou seja, várias cenas foram acontecendo para deixar a população cada vez mais desconfiada com o que já eram acostumadas. Por quê? Porque a gente saiu de uma era, né, de um volume limitado de mídia, para uma era, né, que era a mídia, principalmente nos últimos 50 anos, áudio televisiva,
onde você limitava as informações das pessoas. Quem tinha televisão, né, é que conseguia ter informação, o resto é porque ouviu do fulano, ok? Para uma era completamente digital, e onde é que você tem isso tudo em tempo real. E com isso tem muita informação verdadeira, muita informação falsa, e cada vez mais as pessoas começaram a tentar avaliar aquela proposta de valor de algumas marcas para tentar entender, será que aquilo ali é verdade ou não? Será que eu, ao invés de acreditar numa empresa que tem 1.000, 2.000, 50 mil pessoas, será que eu não me apego antes a acreditar no líder? Tentar avaliar o líder, porque daí sim eu começo a identificar qual é a cultura top-down que eles começam a se formar por baixo. Então, assim, sendo assim, atrair o cliente pela confiança para depois gerar segurança e, consequentemente, gerar a venda nessa experiência, nesse mapeamento de experiência, nessa jornada do cliente, podemos dizer assim, foi algo que a gente viu se mudando nos últimos anos. E quem conseguiu observar isso, Sérgio, se deu muito bem, porque não desenvolveu apenas o branding empresarial, mas também conseguiu desenvolver o personal branding de quem estava à frente do negócio, dos líderes de projetos, dos líderes de área, do C-level, do conselho, e principalmente em empresas onde é que havia o aporte de capital, havia conselhos, havia investidores, havia acionistas, aí mesmo que a cobrança começou a estar maior para quem era o líder do negócio. Porque se a gente pensar em o termo personal branding, em nível mundial, é algo muito recente, é de 99, a primeira publicação científica, por exemplo, do autor norte-americano. Né? E o maior desenvolvimento, assim, em termos de web, é de 2007 para frente. Então, assim, o negócio tem 10, 12 anos, apesar de que se pratica isso há muito tempo. Então, aqui eu sempre ressalto o quê? Não apenas mais a empresa começou a ser avaliada, mas quem está à frente do negócio, de que forma que essa pessoa ela pode elevar o nível de sucesso ou de que forma ela pode gerar muito risco para o negócio. Porque antes a gente não tinha essa informação, antes não tinha ferramentas, antes não tinha informação, antes não tinha um volume de conteúdos, antes não existia métodos, antes não tinham processos para se avaliar isso. Faz parte da nossa maturidade aí, né? Nos últimos 100 anos, aí, cada vez mais ferramentas de gestão surgindo dentro disso. Okay? Eu digo que as ferramentas começaram a se intensificar cada vez mais quando parou de sair a fumacinha lá na metade do século, né? 19, Revolução Industrial, e aí a fumacinha começou a vir mais no sentido automotivo e depois vindo mais na prestação de serviços, né? E aí isso daí começou a inverter um pouco disso, principalmente quando a gente saiu do marketing focado em produtos para o marketing focado em serviços. E a gente está falando isso de 30, 40 anos atrás, a intensificação desse processo. Quando foi a grande virada de marketing de produtos para marketing de serviço, e aí a gente não precisa entrar aqui em detalhes, mas foi aquela virada do marketing 1.0 para 2.0, 3.0, 4.0, se fizer essa escala, aí cada vez mais você acreditava no ser do que no ter, né? Então, ou seja, comprei este produto aqui, então eu tenho este produto. Ok, eu acreditava isso, é uma caneta XPTO, se ela está aqui com uma esfera muito perfeita, se ela tem um borrachamento, se ela tem aqui, ó, o final dela aqui que não machuca, ergonômica, etc. Estava tudo certo para mim. Era o marketing baseado em produto. A partir do momento que isso daí se virou para o marketing de serviço, só isso daqui não basta. Só isso daqui não é mais o suficiente. Eu quero saber quem é que está me prestando esse serviço de design dessa caneta. Quem está me prestando? É o Sérgio que vai prestar esse serviço aqui na empresa? Quem que é o Sérgio? De onde é que ele vem? Qual é a experiência dele? O que ele oferece? Né? É quase que o começo do Globo Repórter com o Sérgio Chapelain, né? Sexta-feira à noite, quando existia isso. Né? Então, o Sérgio Frias, de onde vem, do que se alimenta, para onde migra, entendeu? Como trabalha. É essa mesma pegada hoje em dia que as pessoas querem saber. Então, quando você transmite esse começo do Globo Repórter de modo transparente para as pessoas, você simplesmente sobe isso para uma camada pública, digital, aberta, você começa a se comunicar, você começa a passar confiança pelo seu CPF e não apenas pelo seu CNPJ. Porque é o seu CPF que é a sua camisa, na verdade, é aquela única que fica aí em toda a sua jornada. Então, quando a gente fala em importância e desenvolvimento de uma marca pessoal para diferenciação, para atração de clientes, atrair hoje em dia, também passando confiança pelo CPF, ao invés de apenas o CNPJ, é uma estratégia fundamental aí no processo de crescimento
de uma jornada cada vez mais sólida do cliente, podendo trazer vários benefícios, não apenas em aumento de faturamento, mas em diminuição de tempo médio de fechamento de contrato, aumento de ticket médio, aumento de upselling, aumento de cross-selling, e aí tem vários outros recursos que vêm acontecendo aí nessa jornada, quando também se foca a construir uma marca para os líderes do negócio. Uhum. Isso que você está falando faz muito sentido. Eu tenho acompanhado aqui no meu LinkedIn, eu acompanho alguns líderes, né? Por exemplo, da Volkswagen, na Alemanha. É um grupo muito grande, eles têm vários líderes, a fábrica de caminhão, fábrica de carro, na Audi, em várias marcas do grupo Volkswagen. E é interessante que eu não vejo nada da marca. Eu vejo os seus líderes no seu dia a dia apresentando coisas relacionadas ao produto, relacionadas aos serviços dos produtos, e assim, sempre o líder falando, não é mais aquela propaganda institucional como a gente está habituado. Exato. É o líder mostrando sua cara, mostrando, principalmente depois daquele advento, né, que eles tiveram um problema com aquela, que eles fizeram uma sacanagem lá com os motores movidos a diesel, que eles falsificaram os relatórios para dizer que poluía menos. A partir dali, essa pegada ficou muito mais forte. Os líderes passaram a mostrar sua cara e se comprometerem pessoalmente com a entrega do produto e do serviço associado àquela marca. É incrível, é uma mudança bem grande. Entendendo isso, Sérgio, começou a haver uma cobrança das duas partes, se a gente observar muito dos últimos 20 anos aí para cá, né? Que não existe mais apenas uma cobrança da empresa perante o colaborador ou do colaborador perante a empresa. Agora é uma via de mão dupla, né? Uhum. Então, e a mídia também está de olho nos dois lados dentro desse processo. Estão dentro da mesma organização, né? Mas também existem focos para os dois lados. Então, os dois lados têm que andar na linha, vamos dizer assim. Uhum. E aí a linha bem com o seu discurso. É isso aí. E incrível, porque essa sua colocação ela é um gancho perfeito para a minha próxima questão, que é o seguinte: na medida em que a pessoa está se mostrando, né, como o líder de um negócio, como o líder de uma marca, a criação de expectativa passa a ser mais intensa, né? Quer dizer, quanto mais você se mostra, mais a pessoa do outro lado vai ter uma expectativa em relação ao resultado daquilo que ele está falando. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como é que você trabalha dentro desse seu ambiente, né, na hora que criação de expectativa é a essência da experiência do cliente, porque a experiência do cliente ela vai ser boa, vai ser ruim, não em função daquilo que foi prometido, mas daquilo que ela está recebendo comparativamente àquilo que ela espera, né? Eu sempre digo, cliente não fica satisfeito se você entrega o que prometeu. O cliente fica satisfeito quando você entrega o que ele está esperando receber, né? Então, por isso, a criação da expectativa no cliente ela é muito importante, porque se você cria a expectativa errada e não entrega, o cliente, por mais que você tenha, mesmo que você entregue mais do que você prometeu, o cliente ainda vai sair insatisfeito. Agora, a pergunta para você especificamente é a seguinte: no teu trabalho, como é que você faz para garantir que você cria uma imagem, cria uma marca forte, né, para os seus mentorados, mas como é que você garante que aquilo tem respaldo na prática? Porque o próximo movimento é a entrega, e a entrega tem que ser de acordo com aquela expectativa criada por aquela marca forte. E se a entrega não for igual à expectativa, como é que faz? É isso aí. Então, o que nós fazemos, Sérgio, para conseguir alinhar com o cliente para não acontecer esse tipo de decepção, ok? Então, é o seguinte, geralmente a gente divide em 6 passos de abordagem com o cliente, tá? Primeiro passo, alinhamento de expectativa. Estava bem introduzido isso aqui, ok? Uma coisa é o que o cliente está comprando, outra coisa é o que o cliente está esperando, né? E você reforçou isso. Então, isso aí, o que está em contrato é o que o cliente está esperando? Porque se o cliente típico brasileiro não lê o contrato, né? E que muitas vezes os nossos contratos, vamos dizer assim, que nós brasileiros tomamos, né, o web, desculpa, é aquele Arial fonte 5, e que deveria estar um checkbox lá embaixo assim, não li, concordo, ao invés de li, concordo, né? Essa é a grande realidade da população. Então, sabendo desse perfil cultural do brasileiro,
você tem que tomar muito cuidado, que não basta ele assinar e você entregar para você achar que aí entregou aí uma experiência boa para o cliente, simplesmente porque você cumpriu o contrato. Olha, você tem esta prestação de serviço, ou você tem esses produtos aqui, tá? Ou ambos, mas qual é a expectativa do cliente? Primeiro, alinhar isso. Primeiro passo. Segundo passo, identificar o objetivo final. Porque muitas vezes o contrato é o mesmo para quase todo mundo que compra um serviço seu ou um produto seu. Mas será que o objetivo final é o mesmo? Vou dar um exemplo. Quem aí é da época da televisão que botava um bombril na ponta da antena, né? Então, assim, você podia estar vendendo um bombril e daí estava lá aquela pessoa na gôndola ali do supermercado, né, vestido com a marca lá, apresentando os produtos para você, e aí fazendo merchandising, e aí falava, olha, isso daqui não arranha a panela, é assim, assim, assado, etc. Queria fazer um discurso de você ali de encher o saco por 5 minutos. Falei assim, não, meu filho, eu só quero assistir o jogo, entendeu? Eu só quero assistir o jogo, entendeu? O produto é o mesmo, né? Mas, assim, a entrega final pode ser diferente, o que é para o Sérgio comprando um bombril, o que é para mim comprando um bombril. Okay? Imagina, se isso a gente está falando de um produto, imaginem agora em termos de serviço. Quem está aí na live, né, e fornece serviços aí, eu digo de qualquer forma, todo mundo hoje em dia fornece serviço, né, de uma forma ou de outra. Mas, assim, de que forma que você vai ser entendido dentro desse processo? Então, o segundo passo que a gente usa é identificar o objetivo final. O que o cliente ele realmente quer dentro dessa trajetória? O que ele quer lá como objetivo final? Ele quer simplesmente fortalecer a carreira dele? Ele quer mudar de empresa? Ele quer aumentar, sabe, a autoridade na marca dele para vender consultorias? Ou para ele dar mais palestras? Independente, depois a gente vai falar o porquê que nós, né, a minha mentoria é procurada, quais são os perfis de clientes que aparecem aí, mas, assim, o objetivo final pode ser muito diferente a depender do contrato. Porque, por exemplo, a gente parte de uma mentoria LinkedIn, né? Beleza. Existe um método, são processos, mas que obedecem objetivos diferentes. Mas o fornecimento, em termos de etapas, em termos de duração, em termos de valor a ser entregue, em termos de preço, geralmente segue um padrão em termos disso. Mas aquele meu valor pode ser muito afetado, não o preço, que é padrão, mas o valor pode ser muito afetado se a pessoa entender que a realidade para ela foi, né, muito maior do que a expectativa. Entendeu? Então, assim, ela aqui tem um certo, né, desbalanço dentro dessa proporção. Então, quando a gente fala em alinhar, identificar o objetivo final, é para realmente aí não decepcionar o cliente. O terceiro passo, Sérgio, que a gente costuma praticar aí dentro para não frustrar o cliente dentro desse processo, é alinhar o sacrifício dele nessa jornada. Tá? Eu já vou explicar a respeito disso. O que é um alinhar o sacrifício dentro dessa jornada? É realmente identificar com o cliente se ele quer pagar o preço. E esse é o grande problema hoje em dia de pessoas que contratam consultorias, mentorias e o escambau que existe no mercado. Por que eu estou falando isso? Muita gente fala assim, eu quero me tornar autoridade do Dal Bosco no meu segmento. Não, na minha área eu quero ser fora. Dal Bosco eu quero que nem tu fizesse com a fulana, eu quero que nem tu fizesse com o fulano para a marca dele. Eu quero. Daí eu faço uma segunda pergunta. Ok, mas você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço desse sacrifício? Porque é o seguinte, talvez daqui 3 meses, daqui 1 mês, talvez, você não vai ter tempo para estar falando comigo aqui agora. Né? Você dorme quantas horas hoje? Você passeia frequentemente? Você visita frequentemente sua família? Você frequentemente joga o seu futebol, etc. Você quer, por um grande período, se sacrificar para isso? Daí começa, né? A pessoa começa a ponderar. Então, a maior parte hoje das pessoas quer, mas não quer sacrificar, não quer pagar o preço. Tá? Então, isso antes, numa transação comercial, tem que ficar muito claro dentro desse processo. Tá? Felizmente, Sérgio, eu digo que a gente chegou hoje num nível que a gente pode escolher clientes. Tá? Por quê? Porque quando a gente identifica que aquele cliente vai dar pepino, que aquele cliente que só quer dar a boca para fora, mas vai dar incomodação,
em termos de... Ele não vai ter sucesso. E quando você é um mentor, se a outra pessoa não tem sucesso, não vale nada para você. Você também não tem sucesso. Você também não ganha projeção no mercado. Porque apesar de ter lá milhares de seguidores, por exemplo, numa rede social como o LinkedIn, ter outras projeções, ter marketing digital, e lá vai, mas o nosso negócio, os melhores clientes vêm por indicação. Os melhores clientes vêm por indicação. Daqueles que já passaram pelo aquele processo. E aí já chegaram em outro nível, estão bombando, então realmente aí ganharam um novo formato, entraram em um novo ciclo profissional por causa da nossa mentoria. Então, qual é a grande questão aqui? Alinhar se a pessoa está disposta a se sacrificar. Se sacrificar em termos de dinheiro, se sacrificar em termos de tempo, se sacrificar em termos de atenção que ela vai dar para outras pessoas. Se essas três questões não estiverem muito bem alinhadas, inclusive dentro de casa, vai dar pepino. Vai dar pepino. Inclusive, se não estiver alinhado com o esposo, com a esposa, com os filhos, entendeu? Se não estiver alinhado, olha, eu vou passar por um momento difícil em termos de dar atenção, em termos de dinheiro, porque você vai ter que investir na sua marca, e em termos de tempo, eu sempre digo, se você não preenche essa tríplice coroa, em termos de consciência, de debate ali com a sua família, né? Nem começa. Nem começa. Fica aí tomando sua cervejinha no final do dia, fica aí, sabe, reclamando do governo, fica aí, seja lá o que for, né? Reclamando do chefe, reclamando de Deus e mundo, ok? Fica no mesmo ritmo aí a vida inteira, mas não vai incomodar quem está disposto a mudar a vida de você, a sua vida, botar energia perante aí o seu desenvolvimento e você não se dedicar na mesma proporção. Porque se isso acontecer, é uma falta de respeito, inclusive, com o mentor. Né? Porque o mentor está se dedicando para a pessoa. Essa pessoa entrou num compromisso com você para você realmente se projetar, você ganhar aí projeção no mercado, virar autoridade, virar top of mind, como eu digo. Né? Primeira pessoa, quando pensar no seu segmento, eles têm que pensar em você. Então, se não alinhar esse sacrifício, vai dar asneira, Sérgio. Vai dar asneira. Tá? Esse é o terceiro ponto. Depois, tá? Quarto item. Posso continuar, Sérgio? A gente tem tempo? Vamos lá. Então tá. Vamos tocando. Quarto item, então, aqui que eu destaco é explicar o processo. Tá? Fundamental explicar o processo para o cliente. Ok? Porque o cliente, ele acha o seguinte, beleza, né? Então, eu contrato, vocês fazem tudo e eu fico aqui. Não funciona. Não funciona. Se ele não entender o processo, ele não entende como cobrar. Se ele não cobra, ele tem mais chance de ser enganado. Se ele tiver a sensação de ser enganado, foi tudo por água abaixo. Você não pode nem deixar um cliente chegar a imaginar que ele pode ter sido enganado. Se ele imaginar isso, o negócio está todo desalinhado. Jamais. Qual é um passo, então, para passar maior segurança para o cliente? Identificar o processo, explicar o processo para ele. Olha, vai acontecer isso, depois a gente vai para cá, depois a gente vai evoluir para isso. Se você conseguir tal resultado, a gente tem esse caminho. Se não conseguir, a gente tem esse plano B. Explique esse processo, explique esse modo gradativo. Tanto é que qualquer mentorado hoje em dia, meu no Brasil ou fora do país, né, o mundo, a gente controla, na verdade, por semanas e não por mês. Para mim não existe mês. Na minha própria vida, para mim não existe mês. Né? Meu plano de trabalho, minhas atividades, minhas metas são semanais. Então, tem gente que faz seu controle, por exemplo, da sua marca, ou para refletir uma vez por mês. A maior parte da população para só entre Natal e Ano Novo. Essa aqui é a grande verdade. Tá? Essa é a grande verdade, infelizmente. Só que tem gente que para uma vez por mês. Você para 12 vezes no ano, pelo amor de Deus. 12 dias no ano, de 365, você para refletir. Enquanto você, então, poderia talvez estar trocando isso aí para refletir 52 vezes. 53 no caso de 2020, que foi ano bissexto. Né? Então, assim, o seu mindset muda completamente dentro desse processo quando você começa a afirmar consigo mesmo metas, compromissos em termos de semana. Tá? E aí, quando você cria esse processo para o cliente também em nível semanal e não em nível mensal, também isso ajuda. Porque ele não espera um mês para ser atualizado. Tá? Toda semana ele tem feedback, às vezes, dependendo do mentorado, todo dia, dependendo do projeto que a gente assume. Ok? Então, qual é o processo? Quinto processo aqui, ter pontos de controle, ter pontos de avaliação. Ter os chamados aqui que eu chamo milestones, né? São aquelas ali, as pedras ali na sua milhagem ali. Quais são os seus pontos de controle na sua rota 66 aí?
para ver se tem que abastecer, se não tem, se você vai dormir na próxima cidadezinha ou não vai, se você vai entrar num dos 100 pontos turísticos ou não vai. Então, pontos de controle. Ou seja, tem pontos de controle interno, e que ficam só internamente, e tem pontos de controle que são externos, externados para quem? Para o cliente. Olha, fulano, a gente está nesse nível, a gente precisava de mais disso daqui para ti, de mais dedicação, ou está ótimo, é continuar nessa pegada aí, sendo disciplinado com relação a isso, enquanto isso a gente vai fazendo essas entregas aqui, e aí a gente vai somar mais forças aqui em frente. Isso, então, tem que estar muito bem alinhado, tá? Analisar esse processo aqui, ter pontos de controle dentro dessa jornada. E o último ponto aqui, Sérgio, gostaria de colocar, que é identificar novamente, aí volta o ciclo, tá? É quase que um PDCA da vida, né? Uhum. Mas, assim, é identificar novamente esse ciclo e verificar, depois de tudo isso, depois de avaliar, depois, né, de processo, depois do cliente começar a trabalhar, depois todo mundo arregaçar a manga, começar essa jornada, se testar e evoluir, identificar novamente se o cliente converge ou diverge. Uhum. É o seguinte, se ele converge, se ele está para dentro, se ele realmente está pegando com o time, etc., tudo ótimo, aí vamos para a fase 2. Né? Mas se ele diverge, aí tem que sentar. Uhum. E aí tem que tentar entender qual que é a pegada. Será que a pegada vai ser sempre aquela desculpa de eu não tive tempo? Okay? Mas assim, será que realmente é falta de tempo ou será que é falta de prioridade para aquilo? Né? E se for falta de prioridade, por que será? Será que é alguma crença limitante que agora chegou uma fase que está, nossa, a pessoa, putz, chegou o momento de eu me expor, eu estou com receio, às vezes pode ser. Às vezes a gente trata muitas pessoas com relação a isso, inclusive, né? Através de vários métodos, inclusive tem métodos, às vezes, que a gente pode usar, dependendo do cliente, né? E se o cliente está receptivo, às vezes ele pode fazer hipnoterapia, por exemplo, dentro desse processo, para combater ali em termos de crenças limitantes, ele se soltar mais, etc., conseguir ficar mais confiante. Ou então não, às vezes é só uma desculpa esfarrapada. Entendeu? Então, ele está sempre, na verdade, justificando o insucesso dele como falta de tempo, mas, na verdade, ele que é um fracassado. Uhum. Entendeu? Então, o que você tá me falando aqui é que esses seis etapas do teu processo, na verdade, nada mais é do que um roteiro para qualquer um que queira atender o seu cliente e ter o cliente satisfeito no final. Ou seja, primeiro você alinha as expectativas no começo, depois você identifica qual que é o objetivo dele com aquilo, com a compra daquele produto ou com a compra daquele serviço. Depois você garante que o cliente sabe qual é a parte dele nessa brincadeira, ou seja, ele tem que saber usar o equipamento, ele tem que fazer a parte dele, no seu caso, tem que fazer a parte dele para conseguir atingir os objetivos. É importante que você garanta que o cliente entenda qual é o processo, ou seja, não adianta ele, se ele não entende o processo, ele imagina que ele tem um botão em algum lugar que ele vira, num dia ele é A, no outro dia ele é B, sendo que, na verdade, tanto na entrega de serviço, na formação de uma marca forte, no bom uso com produtividade de um produto, você está falando, não tem esse de um lado, você tem que ter um processo para conseguir chegar lá. Isso faz parte também da expectativa, né? Depois você tem que ter os pontos de controle de forma que, ao longo do processo de entrega, de seja lá o que for, né, da sua consultoria, do seu serviço, do seu produto, o cliente, você saiba exatamente o que está acontecendo. A gente está aquém ou está além daquilo que foi o programado. E, por último, fechar o ciclo do PDCA, né? Olhar lá de volta no começo e falar, e aí, atendeu a expectativa ou não? Se não atendeu, então como é que a gente vai fazer para alinhar de novo e fazer mais um ciclo para garantir a satisfação no final? Exato. Ô, Sérgio, e aí eu faço só uma última observação com relação a essa questão, e esse recado fica aí para quem está me escutando, que seja mentor, que seja coach, que seja consultor, que seja prestador de serviço, independente. Se avalia agora por 4 itens, tá? Por exemplo, você tem método, né, na prestação do seu serviço? Tenho, Dal Bosco. Você tem experiência? Opa, tenho também. Você tem formação na área, né? Sabe do que está falando, em termos, seja teóricos e práticos? Tem. E você tem prova social, né? Ou seja, a prova na sociedade que realmente o seu método funciona, tem pessoas aí que tiveram sucesso, etc. Se você tem esses 4 itens, você tem uma cadeira, tem os 4 pés da cadeira muito seguro aí para você subir. A sua marca está bem construída e você prestar um ótimo serviço. Se você tem esses 4 pés da cadeira, olha o que eu vou lhe dizer, tá? Só dá errado
só dá errado na prestação de serviço, nesse tipo aí de frustrar o cliente, se o cliente, por exemplo, ele romper etapas, por conta própria dele. E, geralmente, cliente rompe etapa, tá? Por ego, por vaidade ou por preguiça. Infelizmente. Infelizmente. Uma construção de marca, tá? Infelizmente. A gente tem que jogar aqui panos limpos, né? Então, assim, muitas vezes, mentorar pessoas que realmente não querem, e eu acho que foi a André, se eu não me engano, comentou ali, né? Que ela falou, pô, é isso aí, Del Bosco, realmente as pessoas não querem se sacrificar dentro desse processo. Se você tem os quatro pés da cadeira, método, experiência, você tem formação na área, e você tem prova social de que o seu método funciona, está rodando, e tem muita gente com sucesso se aproveita disso, como é que vai dar errado, meu Deus? Como que vai dar errado? Eu acho que acho que você está falando também tem muito a ver com a pergunta original lá, que era essa questão de você focar demais na criação de uma marca e não ter assim, não ter como suportar aquilo do ponto de vista de entrega. E aí a questão é exatamente isso, né? Não é muito arriscado você pegar uma pessoa que não tem capacidade de entrega e você criar uma imagem de que ele é muito bom e na hora de entregar ele não entrega. Eu acho que isso que você falou, né, da questão de ter método, ter experiência, ter a formação e ter a prova social. Eu acho que para você que está, assim, na hora que você vai decidir se você quer atender um cliente ou não, acho que esse é o caminho, né? Você vê se o cara tem o método, experiência, formação e prova social, porque aí vale a pena você investir na criação de uma marca que vai ficar compatível com todo aquele respaldo que ele tem para a entrega real. Porque se você cria uma marca e a entrega real não está no mesmo nível, fatalmente esse cara vai prover uma experiência péssima para o seu cliente, certo? O que eu digo é o seguinte, tá? Não adianta a pessoa simplesmente chegar para mim com iniciativa, né? E ela não ter um poder de acabativa, ela não ter a capacidade de acabativa, né? Então é o seguinte, apenas capacidade técnica também não resolve, tem que ter competência técnica para exercer aquela capacidade técnica, né? O Sérgio vem de uma escola de capacidade técnica e competência que é a Embraer, né? Eu estagiei lá no meu passado no INPE, né? Que fazia muro em São José dos Campos com a Embraer, né? Era assim, era nós aqui no INPE, o ITA e a Embraer ali. Eu dizia que era o pentágono brasileiro, né? Era o triágono. Então, assim, não adianta só ter capacidade técnica, tem que ter competência de entrega, competência para se comprometer com relação ao que realmente você quer. Beleza. Agora aqui, me diga uma coisa. Você acha que uma pessoa, um consumidor qualquer, né, consumidor do seu cliente, é o cara para o qual o seu cliente está entregando um serviço, um produto, seja lá o que for. Você acha que, pelo fato dessa imagem do seu cliente ser uma imagem forte, você acha que esse cliente dele pode se prestar a pagar mais para poder ter o produto desse cara? Ou seja, se ele tem o produto ou serviço do mesmo nível de outra pessoa que não tem a marca forte, não tem a marca pessoal forte, você acha que esse cliente vai tender a ficar com você, mesmo que não haja uma diferenciação, a não ser pela marca? Vamos lá, é o seguinte, existem aqui dois processos dentro dessa questão que fizesse, tá? Primeiro, existe aquele que atrai mais em função do seu nome, ou seja, do seu CPF, e aquele que consegue já emergir dentro da sua marca, né? Ou seja, o seu modus operandi, os seus processos e a sua entrega. O que a gente observa no mercado? Segmentos iguais, pessoas com formações iguais, com a mesma capacidade financeira, ok? Produtos ou serviços batendo lado a lado. Geralmente, quem vende mais? Tá? Geralmente, quem vende mais, pela nossa percepção aí de mercado que a gente vai acontecer. Qual dos dois é a marca mais forte? A marca mais forte em termos de pessoa física. Tá? Principalmente se é uma pequena ou média empresa. Ok? Por quê? E por que a gente fala pequena e média empresa? Porque quando a gente faz uma live, por exemplo, que nem essa, né, Sérgio? Que a gente está comunicando em grande parte é para PME. É o que move o país também, certo? Então, aqui eu vou falar aqui em sentido de PMEs, tá? Quando a gente vai trabalhar com marcas de grandes empresas, megas empresas, aí é outra jogada.
São outros 500 aí dentro dessa conjuntura. Mas quando a gente fala com uma realidade chão a chão, né, terra a terra, como diz assim, o pessoal que está na luta, né, vendendo o meu almoço para comer na janta, vamos dizer assim, sim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Sérgio, e se entendi ela direito, mas realmente nesse processo de o CPF mais fortalecido, ele passa mais confiança. Passando mais confiança, ele passa mais segurança. Segurança gera venda. Segurança bota dinheiro no bolso. Por quê? Porque segurança é a pirâmide base de Maslow. Entendeu? Para você fazer um cliente ele chegar até lá no bem-estar, até ele chegar lá na autoestima, até ele chegar lá no pico, né, da pirâmide dele, da jornada de vida dele, e tem gente que vai a vida inteira e não alcança isso, e outros alcançam isso já em 10, 15 anos de trabalho. O primeiro passo que você tem que romper aqui ou agregar para o outro lado é o fornecimento de segurança. E aqui o segurança, eu não digo apenas segurança física, segurança em termos alimentares, em termos de sono, em termos, né, que é como o Maslow explicava com relação a isso. Mas a segurança é mesmo dizendo o seguinte, olha, você pode embarcar aqui comigo, você pode embarcar nessa jornada comigo, você pode embarcar na jornada minha aqui, né, de serviço, que você vai estar seguro e eu vou te levar até lá. Por exemplo, no meu processo de mentoria, nada mais é do que isso. Ninguém embarca numa jornada comigo inseguro nessa parte aqui. Jamais. Está falando em paz de espírito, né? É saber que pode largar a mão que vai dar certo, né? Quer dizer, e aquele negócio que depois a gente vai falar, né? Que é a própria questão, né? De como tangibilizar o intangível, né? E lá vai, mas é mais para frente. Mas assim, é muito essa pegada. De que forma eu consigo deixar o outro, né? Tranquilo, né, com relação que ele está dentro de um processo que vai levá-lo para onde ele quer chegar. Tá? Esse é o primeiro passo. Gerar segurança nada mais é do que isso. Você conseguir passar aí uma tranquilidade para o outro lado de que vocês dois estão bem alinhados, você entendeu a necessidade do outro lado, ele também está bem ciente do compromisso que ele tem que ter dentro desse processo, que vocês dois vão construir uma jornada para chegar até o objetivo final dele, que independente qual seja. Tá? Seja ele queira ele que eu eleja ele como um político, queira ele se tornar um palestrante cobrando R$25.000 a palestra no Brasil, queira ele virar LinkedIn Top Voice. Okay? Independente do objetivo final, esse princípio é o mesmo. Eu gostei muito desse seu paralelo entre a pirâmide de Maslow e a forma como você conduz o cliente para a experiência. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, vou agregar no meu programa daqui para frente, que eu acho muito boa esse paralelo, né? Onde para você poder prover uma experiência valorosa para o cliente, primeiro você tem que entender que o cliente é um humano que é motivado da mesma forma que todos os outros humanos pela pirâmide de Maslow, onde na base tem a segurança. E você tem que ir construindo de baixo para cima para chegar lá no topo, que é o self-fulfillment, né? Que é aquela coisa de você estar com a alma lavada, né? E que eu acho que ali que está no topo da pirâmide de Maslow é que também está aquele cliente que é fã, aquele que não importa o que aconteça, ele vai sempre defender sua marca, ele vai sempre trabalhar com o propósito de manter você forte, né? Não só você faz o esforço para manter sua marca forte, mas o seu cliente faz esse esforço por você, né? Eu achei sensacional isso. Agora... Eu digo o seguinte, Sérgio, aquela mesma correlação, tem gente que fala o seguinte, pô, Dalbosco, mas eu construí minha marca, cara, e minha empresa foi crescendo, eu era uma pequena empresa, né? Era uma MEI, depois eu fui evoluindo, e, pô, não dá todo momento da pessoa para ser atendida por mim, né? Eu não vou conseguir ser, muitas vezes, o front a vida inteira. Né? E aí, como é que faz para esse processo não cair, né? Porque a pessoa ela veio para ser atendida por um expert. E a partir do momento que o expert não consegue mais ser o front, como é que vai? A única coisa que salva, Sérgio, dentro dessa experiência ao cliente, a única coisa que salva são os processos. Montar processos. A gente fala, né? O nosso amigo em comum, Claudemir Oliveira, né? As pessoas falam em magia Disney, né? Magia o caramba, né? Aquilo lá tem processo. Né? Aquilo lá é processo em cima de processo, deu? Né? Então, assim, muito bem definido, muito bem avaliado por décadas e lá vai. Então, quando você sai do front, quando você não consegue mais apenas
ser o marqueteiro dentro do seu negócio, e aqui eu não falo marqueteiro num termo pejorativo, que infelizmente, por causa de vários casos políticos nesse país nas últimas 3 décadas, né, de marqueteiros que elegiam grandes políticos, etc. E tal, o termo marqueteiro ficou um pouco prejudicado. Aqui eu falo marqueteiro porque se você é um líder do seu negócio, você é um marqueteiro, né? O marketeer, né, nos Estados Unidos e lá vai, que é muito bem visto o termo aí, no Brasil nem tanto. Então, assim, essa grande pegada aqui, a gente tem que começar a entender que quando você sai do front, por que muitas vezes as pessoas continuam indo naquela marca? Né? Mesmo a pessoa não atendendo, mesmo a pessoa não estando ali mais exposta. Por quê? Porque a pessoa deixou, o expert, ele deixou um processo montado de tal forma que as pessoas, quando estão lá sendo atendidas, ou estão lá comprando um produto, ou estão lá tendo um serviço prestado a elas, o que elas sentem? Elas sentem que a sua mão está ali, elas sentem que a sua pegada está ali, elas sentem que a sua essência está ali, e elas sentem que a sua marca, então, está ali. E é isso que as pessoas, quando vão até hoje na Disney, reconhecem. Caramba, isso aqui tem a mão do Walt, isso aqui tem a mão do Walt. Isso aqui teve um toquinho do Roy. Não, mas aqui tem a mão do Alto. A mesma pegada é que a gente fala aqui dentro desse processo. Você entrevistou o Omar Gunning, por exemplo, né? Meu mentorado e tal. O Omar vendeu para o grupo DAS há 3 anos, né, as empresas dele. E o Omar é um grande case nacional em experiência de cliente. Só que chegou um momento que o grupo como as empresas eram tão grandes, já tinha passado de 30 unidades, o Omar não conseguia muitas vezes estar no front todo dia, né? Só que as pessoas, quando iam no Gunning laboratório, né, fazer o seu exame, etc., mesmo assim sentiam o Omar ali dentro, apesar de ele não estar lá fisicamente. Entendeu? Então, ou seja, porque processo em cima de processo. Tá? Então, isso aqui é algo que eu queria destacar, Sérgio, dentro dessa nossa jornada falando sobre experiência de cliente. Eu concordo, eu acho que a gente tem que expandir aí o conceito de processo para cultura, né? Porque o que o Omar criou, ele criou processos que eram fundamentados numa cultura. Então, eu acho que a força do Omar exatamente foi essa coisa dele criar essa cultura na organização como um todo, e aí, com os processos muito claros, basta seguir o processo, não precisa do mágico lá, não precisa do Omar com a varinha mágica lá, fazendo a mágica acontecer todo dia. Todo mundo era capaz de fazer a mágica acontecer por causa dos processos baseados numa ideia, né, numa cultura bem enraizada dentro da organização. Ô, Sérgio, eu faço aí um adendo à tua colocação fantástico, porque e cultura, quando a gente fala cultura, é um negócio, não adianta a gente tapar o sol com peneira. Cultura empresarial vem da estrutura top-down, não é bottom-up. Não adianta. Sabe? Já trabalhei em instituições Brasil, fora, em 4 continentes, etc. Quando você estiver numa instituição, você que está nos escutando agora, numa instituição que você identifica que você está lutando, mas nunca, claro, nem sempre tudo que você quer realizar, você vai conseguir mesmo porque a empresa não é sua, né? Então também você tem que respeitar. Mas assim, quando você vê que a cultura que você tenta implementar não vai ser ouvida jamais, nunca você vai conseguir implementar nisso, você provavelmente está no lugar errado. Você provavelmente está infringindo, inclusive, alguns dos seus valores humanos mais fortes aí dentro desse processo. Porque aquilo lá que você está, aquele CNPJ que você está, não representa o seu CPF. E aí você tem que começar a repensar qual é a pegada que você está deixando com relação a isso. Cultura só acontece se aconteceu com excelência no Gunning Laboratórios, porque o Omar conseguiu implementar isso lá. Né? Como gestor líder, ele conseguiu fazer com que toda a cascata que vinha embaixo, que se transformou numa cascata aí de sucesso, né? Obedecesse, seguisse aquilo e se inspirasse com relação àqueles processos. É verdade. Aliás, a minha conversa com ele foi excelente. E a gente tem visões muito, muito parecidas, né, do que é valor do ponto de vista de experiência do cliente. E aí, pensando nisso, né, o que o Omar criou, na verdade, ele criou algo que é bem alinhado com o que o nosso entrevistado do último webinar, que foi o Joe Pine, ele sempre fala, né, que great services are delivered while memorable experiences are staged. Ou seja, em português seria que serviços de qualidade são entregues enquanto que experiências memoráveis são encenadas, né? E acho que isso é uma coisa que o Omar sempre fez muito bem lá, né? Ele criou um palco, ele criou, ele fala isso mesmo, né? Que ele foi para o palco. Quando ele ia trabalhar, ele ia para o palco para
fazer aquela cena que, de fato, fazia com que não só os clientes entrassem naquela ideia, né, de experiência do cliente, mas os funcionários também entrassem. Ele criou o palco para todo mundo poder atuar. E a pergunta é, dentro do teu trabalho, como é que você ajuda os seus mentorados, ou seja, aquelas pessoas que querem entregar uma experiência sensacional e querem fazer isso de forma alinhada com a imagem forte que eles criam, como é que você pode ajudar eles a criar esse cenário? É através da própria imagem deles ou tem algo mais que você pode ajudar? Tu dizes, Sérgio, em termos deles criarem ali uma experiência para os clientes deles? Exatamente, porque você está formando uma imagem de alguém que vai entregar a experiência. Você tem como ajudar dentro do teu trabalho para instruir o seu mentorado para ele poder ter essa perspectiva que é preciso ter um stage, é preciso ter um palco onde o cliente dele se sinta, né, atendido pelo expert, né? Tem um serviço que seja coerente com aquela imagem que foi criada de expert. O que eu costumo dizer que é o segredo, né? O segredo eu chamo para você criar um cenário impactante aí na mente do seu cliente, se chama mapeamento de experiência. Tá? Uhum. Como é que você mapeia a experiência de um cliente? Vamos lá, então. E aí, depois eu vou citar, inclusive, um processo que no passado eu vi uma apresentação da McKinsey, foi muito interessante em termos também de criar mapeamento de experiência. Uhum. Primeiro processo é o seguinte: você tem que ter a humildade, você como líder do negócio, como gestor de negócio, você tem que ter a humildade que muitas vezes você é o que menos entende do mapeamento de experiência do cliente. Muitas vezes quem mais entende do mapeamento de experiência do cliente, né, são os teus próprios colaboradores. Uhum. Então, um grande processo disso é um trabalho em conjunto da pré-venda, né? E aqui a pré-venda eu digo desde lá do primeiro chamariz do marketing, quando a empresa com as pessoas ainda nem reconhece sua marca ainda no mercado. A última etapa pós-venda, tá? Se for entrega final do produto ou depois que você vai continuar os pontos de contatos, o que se faz isso nesse trabalho em conjunto? Identifique todos os pontos possíveis de contatos com o cliente. Assim, a atividade, vou resumir de um modo muito prático, claro que tem vários desdobramentos que a gente faz isso em prestação de serviço para cliente, em prestação de consultorias com relação a isso, mas o mapeamento de experiência simples, você bota numa parede por produto da sua empresa, com post-it, e vai com essa equipe colando do começo ao final da experiência do cliente, tá? Quando ele conhece a marca, da assinatura de contrato, quando você entrega o serviço, depois quando você vai instalar o aparelho na casa dele, seja o que você precisar de serviço, até o ponto final, do e-mail que você manda. Cada atividade dessa é uma experiência do cliente, ok? E aí o que acontece dentro dessa trajetória? Quando você avalia isso, você chega em cada atividade desse mapeamento de experiência, você nada mais fez do que construir um mapa, né? Aí, cada mapeamento desse, você identifica os pontos altos, médios ou baixos de satisfação. O que eu quero dizer com isso? Você pega lá o seguinte, aqui ele reconheceu minha marca. Opa, aqui ele está desconfiado. Então, aqui ainda é um ponto médio. Aqui eu dei um material rico lá para ele, eu dei um e-book para ele baixou, ajudou ele, assim. Opa, aqui é um ponto que ele ficou alegre, porque eu forneci conteúdo, não cobrei nada dele, está tudo certo. Opa, então você vai botar um sorrisinho lá, ok? Um post-it, um sorrisinho naquela atividade. Opa, agora ele comprou a assinatura de contrato. Putz, ninguém está feliz da vida quando assina um contrato. Essa é a grande realidade. Né? Ok, então ali talvez é um nível, uma hora mais instável. Aí depois das atividades, você lista isso até o final. O que vai acontecer? Durante esse processo, você vai começar a perceber em qual momento de agradar um cliente, qual momento de talvez cobrar, qual momento de talvez você vender, qual momento de talvez você não encher o saco do cliente. Porque é o seguinte, qual é o grande erro de comerciais que ficam enchendo o saco de cliente e todo dia mandam aqui pelo WhatsApp, que não sei nem quem são os dito cujo aqui, me mandam mensagem, que mandam pelo Instagram, que mandam pelo LinkedIn, etc. Os caras, eles não entendem como a experiência do cliente como um mapa, ok? Que tem uma entrada no vale, tem um meio do vale, você sobe para a montanha, o alto da montanha é lindo, mas não dá para ficar lá por muito tempo, porque o ar é rarefeito, você tem que descer rápido, onde você monta o acampamento.
A mesma questão disso, nessa incursão aí, né? Eu digo que eu faço uma analogia quando o Lewis Clark lá foi pelo oeste americano, aí, o Canadá abrindo aí, né? Aí séculos atrás, a jornada ali para cruzar o oeste americano. A mesma forma, você vai ter cenários diferentes. Tem cenário que você tem água, tem cenário que você tem lobo, tem cenário que você enfrenta urso, tem cenário... A mesma coisa é nós numa jornada, só que as pessoas, em grande parte, não consideram isso. Eles botam o cliente, isso aqui. Qual é o cliente? O cliente é esse aqui, ó. Pum, é um contrato. Pum, é um contrato. Beleza. Daí o que acontece dentro dessa pegada? Aí eu acho que é o Carlos, se eu não me engano, que comentou ali sobre o NPS. O NPS é apenas uma dessas etapas dessa jornada do cliente. E aí, quando você bota níveis de satisfação com relação a isso, você vai começar a ver o seguinte com a sua equipe, Sérgio. Parei. Aqui na assinatura de contrato, a gente tem isso aqui, ó. Posso desenhar, Sérgio? A gente já estourou o horário aqui, né? Já passamos das 7 horas, mas vamos lá. Se for rapidinho, acho que o povo não vai se incomodar. Você chega lá, ó, desenha assim uma cara mal, né? Beleza, assinatura de contrato, pum, mal. Ali, não é uma situação boa para o cliente. Você tem que começar a reunir com a sua equipe, ok. Nos pontos ruins, como é que a gente traz o cliente para um nível estável? Esse é um processo. Tá? Então, aí começam a surgir várias ideias em cada ponto negativo que o cliente tem com a sua marca, de que maneira você estabiliza ele durante esse processo de compra. Durante cada ponto positivo, de que maneira você excede ainda mais a expectativa. E cada ponto mediano, de que modo você eleva ainda mais isso aí. Aí começam a surgir várias ideias, claro que sempre se atentando custo-benefício e tempo aplicado dentro desses processos, isso daí é fundamental, mas o que você vai começar a perceber ali? Caramba, se num momento de contrato o cara não está feliz da vida, né? Porque ele está deixando dinheiro ali, etc. Será que é o momento do vendedor chegar lá e tentar empurrar mais uma venda para ele? E isso aí acontece muito no mercado. Você trabalhou com contratos, né, Sérgio? Caramba, será que se você talvez oferecesse daqui 3, 4 semanas, ele compraria? Mas quando você oferece num momento onde é que ele não está muito satisfeito ali ainda, né? Está deixando dinheiro já no momento, pô, o cara olha assim, caramba, cara, você vem com essa pergunta em outro momento. Ou então ali, que nem eu acho que o Carlos, se eu não me engano, comentou, no NPS. Cara, o NPS você não vai oferecer um cross-selling ou upselling para o cara quando ele te deu nota 3 ou 5 no NPS, pelo amor de Deus. Entendeu? O cara é detrator da tua marca. Você quer empurrar mais venda para ele? Deus me livre. Entendeu? Então, assim, você vai oferecer um cross-selling ou upselling quando ele te dá, ele é um defensor da marca, ele te dá 8, 9, 10 aí para cima dentro desse processo. Então, quando eu falo como criar um cenário impactante, Sérgio, para resumir aqui, segredo, mapear a experiência do cliente, identificar pontos altos, médios e baixos dentro desse processo, porque daí você não vai criar apenas um cliente infã, você vai criar um fã e defensor de marca, que é isso que você precisa para a sua marca perpetuar, ser sustentável e você botar mais dinheiro no bolso. Verdade. E eu acho que até essa pergunta do Carlos, acho que ele deu uma ideia aqui, que se eu entendi direito a pergunta, é meio no sentido de fazer um NPS para cada pedaço, né? Porque normalmente a gente faz o NPS da experiência como um todo. E talvez seja a ideia aqui pensar nesse trecho aqui, nesse ponto de contato, se eu pudesse ter um NPS só desse pedaço, você promoveria em função disso ou não? Eu acho que essa que é a provocação, né? Com relação à minha resposta aí, não recomendo um NPS, o NPS seguindo a metodologia de Harvard e tal, para cada etapa, que não vai ter cliente que vai te aguentar nesse processo, não, é que eu acho que aqui é o conceito, né? Ele está falando do conceito. Sim. Você fazer uma análise se naquele ponto você está fazendo com que o seu cliente te promova ou te fale mal de você, né? Para você poder entender, fazer esse mapa, né, de temperatura ao longo de toda a jornada. Mas a gente já passou do nosso limite aqui, eu já tinha umas 8 perguntas a mais, mas eu acho que a gente precisa, em respeito a todo mundo aqui, eu gostaria de te perguntar quais seriam os seus comentários finais para fechar essa ideia de como uma marca forte pode fazer diferença na hora de você entregar a experiência para o seu cliente. Por que a marca forte é importante no negócio de cada pessoa que tem esse objetivo de entregar uma experiência excelente para o cliente? Palavra-chave, Sérgio, para a gente concluir. Segurança. Segurança. Eu acho que sempre, quando você vai prestar um serviço,
o partir do princípio de segurança e você se perguntar, essa atitude que eu estou tomando, ou essa entrega que eu estou fazendo, ou né, essa prestação de serviço, ou esse produto que eu vou entregar, ou aquele fulano, ou colaborador que vai lá falar com esse cliente, ou o modo como eu escrevi o e-mail, ou o modo como eu atendi, toda essa complexidade, o e-mail marketing que eu mandei, a campanha que eu estou fazendo, isso passa segurança para o cliente? Porque eu sempre digo, se você quer ter clientes a longo prazo, não tem como, e a gente volta na questão Maslow aqui, não tem como você ir nessa jornada de vida junto com ele, né? Não tem como você ter isso se você não construir uma base muito forte, né? Se você não construir uma base muito forte. E aí é fundamental, a gente vê o próprio Magic Kingdom, né, na Disney, né? Os tijolos lá da base são maiores, né? Depois começa a ficar menorzinhos e tal, tem um efeito de ótica também, ali tem uma, mas também assim as bases são gigantes. Então, aqueles pilares aí da sua cadeira, com três pés você já começa a virar uma banqueta e se sustentar, com 4 já começa a ficar mais seguro. Se você não dá nem isso, caramba, se você está dando 2 pés de cadeira com um cliente seu, pô, é só olhar, não tem cadeira que fica em pé com 2 pés, sabe? Então, você começar a se perguntar, quais são os pés que eu vou dar da minha cadeira para o meu cliente se sustentar dentro dessa jornada? De que maneira que eu vou aqui, né, tá de 4 apoios aqui, me sustentando para deixar ele colocar o pé nas minhas costas aqui, depois do meu ombro, eu ajudar ele a pular o muro ali, né, e ele alcançar a pegar a bola lá do outro lado. Entendeu? Quando a gente era moleque fazia isso. Então, começar a trazer esses princípios até de infância, né, uma maneira muito simples, de que maneira você vai passar para o outro lado. Quando a gente ia pular muro, era um princípio muito simples. Você nunca pulava o muro, botava o pé na cacunda, que a gente chamava lá, do seu amigo, etc. e tal, se você não confiava naquele seu amigo. Se era aquele que, quando você ia pular o muro, ele saía de baixo, você se quebrava todo no muro de salpico, seja lá o que for, entendeu? Então, é o mesmo princípio hoje em dia na área comercial, é o mesmo princípio em termos de experiência, gerar experiência para o cliente, é o mesmo princípio em entregar, em devolver ao cliente aí o que ele se comprometeu a vir trazer para você. Porque quando ele se interessa com o seu negócio, ele está trazendo, ele tem um interesse, ele está querendo deixar dinheiro com você, né? Que ele suou por aquilo. Então, o princípio de você gerar a insegurança, gatilho mental da reciprocidade, se entregar para ele, doar, 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 se empenhar para o outro lado, é fundamental desse processo para constituir segurança. Beleza. Se eu pudesse resumir o que eu aprendi nessa conversa, eu resumiria nesse seu último comentário sobre a segurança, porque eu acho que, no final das contas, eu não tenho dúvidas de que um cliente que entra para um relacionamento através da compra de um produto, da compra de um serviço, se ele entra com desconfiança, se ele entra sem a certeza de que está fazendo a coisa certa, ele vai ser muito mais crítico, ele vai ter muito mais medo e, portanto, qualquer desvio ele vai sentir como uma experiência ruim como cliente. Por outro lado, se ele entra com a sensação de que ele está com um expert, algo assim do tipo, pô, ele deve saber o que está fazendo, né? Então, você consegue ter uma predisposição do cliente a sentir que a experiência é melhor, pelo simples fato de que ele confia. Então, para mim, eu acho que essa é a grande sacada, né? Para qualquer um que esteja nos ouvindo aí. Se você tem interesse em atender bem o seu cliente, principalmente, porque eu sempre digo, para mim, uma das definições de experiência do cliente é a arte de gerir expectativas, né? Como eu disse no começo, tem que criar uma expectativa e tem que entregar pela expectativa e não pelo contratado e, se possível, entregar além da expectativa, né? Então, se você quer atender o seu cliente, as suas chances de ter sucesso são maiores se você tiver criado essa segurança na mente do cliente, se ele acreditar que você realmente tem a competência. E aí você vai ter a chance de passar por todo o processo e, no final, o cara vai falar, de fato, a experiência foi excelente. Então, eu tenho que te agradecer muito por essa conversa. Eu tenho a impressão que a gente poderia ficar mais umas 4 horas aqui conversando, ia sair muita coisa boa ainda, mas eu tenho que respeitar aí o horário de todo mundo. Eu vi aqui que as pessoas estão colocando vários comentários, né? Gostaram muito da conversa. Fico feliz que a gente possa ter ajudado a trazer alguns insights aí, porque eu acho que esse é o grande propósito do Chat with the Experts.
é não trazer os conselhos de sempre, né? É trazer uma perspectiva diferente, é falar sobre um tópico que está além do que é o nosso dia a dia, para que a gente possa ter ideias diferentes, para que a gente possa posicionar os nossos negócios de forma diferente, para que a nossa diferenciação seja interpretada como valor. Então, eu acho que essa conversa com você, que, assim, em princípio, é mais difícil de fazer a correlação com o dia a dia da experiência do cliente, na prática é uma conversa que está me trazendo ideias incríveis aqui. Então, muito obrigado aí pela sua flexibilidade, pela sua paciência, obrigado aí por dividir o teu conhecimento com a gente, e é isso aí. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Quem quiser me seguir, LinkedIn, Ricardo Dal Bosco, ou pode também acessar o Instagram, também mesmo nome, Ricardo Dal Bosco, vai me encontrar por lá, ou o próprio site ricardodalbosco.com. Eu não preciso de nada disso, porque eu já te sigo em todo lugar. Estou sempre aprendendo. Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado por acompanhar a gente até tão tarde assim. E Feliz Natal a todos. Pelo amor de Deus, não se esqueçam. É 2020, mas Natal continua sendo Natal. E a gente vai comemorar, porque 2021 promete ser muito legal. E eu estou animadíssimo com esse ano que está chegando. Obrigado a todos. Boa noite. A gente se vê em janeiro no próximo Chat with the Experts. Tchau, tchau. Tchau.